Bem-vinda e bem-vindo ao podcast A Vida é Mudança. Eu sou a Marisa Matos. Aqui vou partilhar contigo como dançar com a mudança. Vens comigo nesta dança? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Vida é Mudança. Hoje tenho aqui comigo uma convidada que nos vai falar da sua dança com o autismo e não só. Eu cruzei-me com o perfil dela no Instagram há pouco tempo e apesar de ser uma conta recente, gostei muito do conteúdo partilhado por ela e gostei muito da sua energia e da forma como comunica. Por isso estou muito curiosa para ter esta conversa. Débora, obrigada por teres aceito o meu convite e agora conta-me como tem sido dançar com o autismo. Olá Marisa, em primeiro lugar eu que agradeço o convite. Não estava à espera porque, como disseste, a minha conta é recente e senti logo este carinho de teres visto a minha página e eu ter a oportunidade de partilhar a minha história é muito importante para mim. Quero também deixar uma pequena nota de que esta é somente a minha história e que há muitas pessoas que podem não se rever e ser autistas na mesma, portanto é importante haver essa nota aqui. Sem dúvida. Obrigada. Explicada. Nada. Bem, então, o que é que eu posso dizer de dançar com o autismo? Na verdade, desde que o autismo apareceu na minha vida, tem sido um grande quase alívio e um renascer de mim outra vez. É quase sentir que, ok, agora sim, vou ser finalmente eu própria. Porque todos estes anos eu não sabia que era autista, e foram 24, para ser mais específica. É muito bem. E na verdade, desde que eu tive o meu diagnóstico, que a minha vida está muito mais tranquila, com menos ansiedade, mais confortável, mais compreendida e até consigo ter, inclusive, muito mais este cuidado comigo e este carinho que antes, se calhar, não estava tão presente como deveria de estar. Uma maior aceitação das tuas características. Exato, porque o que eu sentia muito era que eu lutava muito comigo própria e agora, havendo uma explicação, quando, por exemplo, vou dar um exemplo muito específico, mas eu, em termos de ecolalia, a minha ecolalia é tardia e é muito internalizada. Portanto, à noite, ou em vários momentos, a minha cabeça está a repetir e a repetir e a repetir e a repetir frases, ou músicas, ou vídeos que eu vi, reels, por exemplo, que sabem tão bem para o meu cérebro que ele só quer estar a repetir. E antes do diagnóstico, eu à noite, eu só queria dormir. Eu lutava comigo própria do género, como assim? Cabeça, cala-te, preciso dormir, amanhã tenho trabalho. E agora é quase como, quando isto acontece, é saber que, ok, é uma forma de autorregulação. Eu em breve vou conseguir adormecer, tenho a certeza. E é literalmente deixar de lutar contra mim. É o abraçar e ver as coisas de uma lente completamente diferente. Sim, lá está. É aprenderes a dançar com algo que esteve sempre contigo, mas tu quase que não querias dançar com esse par, não é? E agora aceitar que esse par faz parte de ti e que a dança pode ser dançada de uma forma leve, não é? Exato, exato. E na realidade, quando eu me deparei com a informação do autismo, porque acabo aqui por explicar um bocadinho como é que isto começou, mas eu já estava em terapia semanal há 3 anos, porque sempre quis perceber o que é que se passava comigo. Acho que sempre carreguei este sentimento de sentir que era diferente e não conseguir mesmo perceber porquê, ao ponto de me levar muitas vezes a sentir que realmente eu estava broken, não é? Porque tanta estratégia experimentada e eu continuava sem me sentir bem, não é? Então, estes... Desculpa. Não, eu não te queria interromper, mas o que é que houve de suspeito? Ou seja, ao fim de 3 anos de terapia, o que é que despertou ali que poderia ser autismo? Bem, eu acredito que parte de ter vindo trabalhar para casa e ter criado o meu próprio negócio
meio que excedeu um bocadinho as minhas capacidades. E foi quando eu comecei a apresentar mais sintomas de autismo. Eu tinha imensos meltdowns em casa, discussões. Maioritariamente depois eu consegui perceber que havia um padrão. Muitas das vezes por questões sensoriais. Questões como louça, copos, por exemplo, copos de beber para lavar numa panela que já está com gordura, eu tocar naquilo era o suficiente para me despertar ali uma descarga Para te sensorial. desregular. Exatamente, para me desregular bastante ao ponto de haver conflito com o meu parceiro, não é? Claro. E para além disso eu continuava a ter imensa ansiedade no dia a dia, na parte de socializar com as pessoas. Ficava sempre nas interações a pensar, ok, e agora? O que é que eu faço com as mãos? O que é que a pessoa está a pensar? Agora tenho que estar a olhar para os olhos, ok, já estou a olhar há muito tempo, agora vou desviar. É um esforço Tudo constante. isso, exato, tudo isso, toda essa ansiedade, eu não conseguir marcar reuniões do meu trabalho porque tinha vergonha ou tinha esta dificuldade de falar e a imprevisibilidade, não é? De o que é que vamos falar, apesar de eu saber, ok, é este assunto, é esta a reunião, mas mesmo assim eu estava num estado em que eu já não conseguia estar presente, não é? E para além disso eu deixei de conseguir comer, ou seja, ou esquecia-me de comer, porque vim trabalhar para casa, estava sozinha, não tinha uma estrutura, não havia olha, está na hora de almoçar, vamos picar o dedo para a pausa. Então, digamos que muitas das vezes, quando o meu namorado chegava a casa às 6:30 da tarde, eu ainda nem sequer tinha tomado o pequeno almoço. E isto, durante um ano, fez-me perder cerca de 10 quilos. Portanto, foi tudo isto junto que eu comecei a pensar, ok, é este sentimento, alguma coisa tem que se passar e eu preciso investigar. Sim, porque a terapia não estava a ser suficiente para tu colmatares essas dificuldades, certo? Exato. O que eu sentia muitas vezes era que já era desadequado até mesmo toda a interpretação de como eu... Ou seja, não era visto numa possibilidade, ok, se calhar há aqui a possibilidade desta pessoa ser neurodivergente, não é? Como a terapeuta com quem eu estava não é que não trabalhasse com os diagnósticos, porque trabalhava com diagnósticos, mas a terapia não era baseada em, olha, vamos aqui pensar em diagnóstico para ti. Pois, É, claro. vamos ser e vamos resolvendo à medida Problemas que as que vão coisas vão... surgindo. Exato. Mas eu como senti sempre esta coisa de ok, mas realmente passa-se alguma coisa, o quê? Porquê? Claro. E sempre houve esta curiosidade do porquê, não é? E foi aí que... Como é que Ok, chegaste? Então como é que chegaste à resposta? Que ação é que sucedeu a isso? bem, quando eu na verdade eu comecei a desconfiar que eu tinha déficit de atenção e hiperatividade. E até aos dias de hoje ainda desconfio e ainda não fui testada. Pois, eu estava a te ouvir falar e estava a pensar, será que ela também tem o diagnóstico? Mas só Ainda suspeita. não, mas quero muito porque Sim, já torna-se impossível. Há coisas que pois. realmente é mesmo impactante com a vida. Não pode ser só esta característica. Pois. Isto realmente é problemático para o meu dia a dia. De coisas como inundar a casa 2 dias seguidos Pois. por me esquecer o balde a encher para lavar o chão. Portanto, Sim. Portanto, essa parte ainda, eu ainda, comecei. ainda vai ser investigada. Exatamente, Mas o exatamente. autismo, tu estavas a contar. O autismo surgiu quando eu já estava a investigar tudo sobre o déficit de atenção e hiperatividade. Eu percebi que havia um grande overlapping aqui de sintomas, características bastante partilhadas, mas quando eu comecei a ler sobre o autismo, aquilo era quase como estar a ler a minha vida descrita em coisas da internet. E eu fiquei de género muito assustada, obviamente, mas ao mesmo tempo senti-me super validada, do género, é isto. Quase como só pode ser isto. Tive muito medo, confesso, porque até a própria... O preconceito que eu tinha do Pois, autismo, era isso que eu não ia é? perguntar. Sim. Não, para mim foi um choque aliás, eu acho que até tive ali alguns momentos em negação do género, não pode ser isto, Claro. isto é impossível. Eu não sou autista porque como é que eu sou autista?
Porque No meu a secundário tua percepção do partilhei. autismo era uma coisa completamente diferente, não é? Não digo Exatamente. completamente, mas mais exacerbada. Sim, claro, é sem dúvida. E este estigma, não é? Que acaba por ser Uhum, perpetuado uhum, pelos mídia, tem influência nas pessoas. E a verdade é que eu não tinha mesmo noção, efetivamente, o que era autismo de verdade. uhum, E foi quando eu comecei a ler tudo isto, comecei a envolver-me também com a comunidade, porque eu queria realmente perceber o que é que a pessoa autista sente no seu dia a dia, quais são uhum. as suas dificuldades, o que é que. Em que momentos é que sente mais ansiedade. E eu comecei literalmente a ver aquilo que acontecia comigo. E eu sempre que via este conteúdo e lia uma data de estudos, eu partilhava com o meu parceiro. Eu assim, e ele tipo, és tu? E eu, sou eu. E foi, pronto, já nesta fase em que, ok, eu preciso. Eu já tinha quase a certeza que era Uhum, autista, uhum. mas eu precisava desta validação médica, Sim. obviamente, porque eu não sou especialista, não estudei, apesar de ter lido tudo o que poderia ter lido, DSM-5, tudo e mais alguma coisa, eu não sou profissional. Claro. E foi aí que começou uma nova fase, porque Uhum, ainda tive durante muito tempo até realmente partir para a ação de uhum. começar a procurar um médico. Sim. Tiveste ali um bocado naquela fase de negação, não é? A recolher informação e a ganhar Uhum, coragem para avançar. claro. Faz sentido. Sim, até porque eu precisava também de. Havia grande parte da minha infância e da minha adolescência que eu não me recordava de certas coisas, Uhum, portanto, à medida que eu também fui lendo livros, fui ouvindo os podcasts e fui lendo as coisas, parecia que as memórias iam começando a ser desbloqueadas, do género, uau, wow, eu senti isto aconteceu comigo também. uhum, Eu lembro-me de estar na escola e sentir a mesma coisa, e foi muito curioso, apesar de eu achar que até sou uma pessoa bastante social, não é? No que uhum. toca. Talvez, se calhar, aqui, possivelmente pelo déficit de atenção e hiperatividade, que acaba por mascarar um bocado o autismo. Mas sei que a minha experiência com o autismo, no geral, acaba também por ser um bocadinho diferente de outros autistas que têm muito mais dificuldade nesta parte da socialização. Sim. Sem dúvida. Porque eu sinto que realmente tive muitos amigos e conseguia fazer amizades não com tanta facilidade, mas que até tinha bastante. Uhum. Tinha um círculo grande. Porque na verdade é um espectro, não é? E nós não Exato. podemos encaixar. Eu lembro-me, olha, eu trabalho com neurodiversidade desde que comecei a trabalhar, sendo que eram situações sempre mais graves, ou seja, a nível 2 para cima. O teu é de nível um de suporte, não é? É assim que se diz. Uhum. E o que é que acontecia? Nós falávamos de vez em quando no Asperger, que agora já nem se utiliza esse termo, mas eram situações que não chegavam a ser acompanhadas por nós. Ou seja, eu acompanhava pessoas com muito mais incapacidade. E, portanto, só agora há pouco tempo, depois de fazer a formação, a certificação de coaching, começar a acompanhar mulheres mais em contexto de coaching, com neuroestratégia, parentalidade, começaram a aparecer então mulheres exatamente com as tuas características. Uma vida perfeitamente normal, ou vá. Parece que foi um percurso normal, fizeram a sua escolaridade normal, fizeram a sua faculdade, começaram a trabalhar, até são bastante competentes no seu trabalho, mas que vivem aqui uma série de desafios e que o diagnóstico vem aqui muito tarde, não é? A partir dos Uhum. 18, aliás, tenho situações de 30 anos em que o diagnóstico só vem aos 30. Então, de facto, há aqui até os profissionais de saúde têm pouco conhecimento, ou tinham pouco conhecimento da neurodiversidade a este nível mais leve. Portanto, eu sinto que isto agora está a explodir, essa informação está agora a explodir, e ainda bem, porque eu acredito que há muitos adultos por aí que não estão diagnosticados ainda e que se calhar estão em sofrimento, porque lá está, como tu dizias no início, não entendem porque é que são assim, se calhar até têm a crença de que são preguiçosos ou que são malucos, não é? E às Uhum. tantas, ter um diagnóstico acredito que vem aqui facilitar muito. Por isso também te ia perguntar, em termos práticos, o que é que o diagnóstico te trouxe? Olha, sem dúvida que me trouxe as acomodações certas, porque eu sempre fui uma pessoa
com muitas questões sensoriais, especialmente auditivas. Desde criança que eu não conseguia comer à mesa com os meus pais. Porque os barulhos da mastigação despertam aqui uma raiva muito grande, ao ponto de eu só querer arrancar os meus ouvidos. É horrível mesmo. Sim. E, na verdade, eu já meio que tinha algumas acomodações antes do diagnóstico e sem sequer saber. Claro. Mas sem dúvida que eu poder agora saber que não é que eu não pudesse antes usar os meus abafadores ou os meus fones na rua e diminuir todos estes estímulos, não é? Mas a verdade é que se eu não tivesse o diagnóstico, eu não saberia que eventualmente, ok, isto acontece em mais situações, isto é o que me deixa cansada, isto é o que me suga a energia, então de que forma é que eu me posso poupar também e cuidar de mim, não é? Porque, sem dúvida, que para além disso, a compreensão é outra, não é? Na minha relação, as discussões desceram drasticamente, porque são vistas e abraçadas, não é? De género, ok, temos esta questão aqui da louça, tudo bem, arranjamos umas luvas, ou deixas tu de lavar a louça, agora lavo eu a louça, agora tenho o cuidado de não deixar o tapete do banho molhado, porque eu sei que tu vais pisar a seguir e isso é muito desconfortável. Há mesmo um abraçar, não é? E não é um lutar contra. E eu acho que tudo isso, todos esses benefícios de eu agora poder saber aquilo que me realmente vou descobrindo, na verdade, não é que, ok, o diagnóstico chegou e agora sei Depois é um processo. tudo aquilo. Exatamente. Vamos descobrindo, não é? E vamos adaptando, e acho que faz parte. E eu sou muito sincera, eu esperava que, ok, depois do diagnóstico eu agora vou ficar feliz para sempre e vou estar super bem, mas não é assim. E a verdade é que, para mim, no pós-diagnóstico, houve ainda sinto quase aquele luto da pessoa que eu era e da pessoa que eu agora vou ser ou que eu sou, não é? Sim. Porque para mim realmente o diagnóstico foi um renascer e é quase como uma permissão para agora eu poder ser eu própria. Parece estranho, mas Não, a verdade é que com todo o masking é quase andar a sentir sempre a procura da validação e de encaixar num sítio e agora é quase como, ok, eu só preciso de ser eu. Exato. E agora podes ser tu. Sim. É muito mais leve, não é? É como se tirasse um peso de cima. É drástico, é que é mesmo, e sente-se no corpo mesmo. Sim. E eu tenho pena que muitas pessoas interpretem a parte do diagnóstico quase como para que é um rótulo, Pois. não é? Porque para mim, pessoalmente, não é sentido dessa forma, de todo. É literalmente. Eu quase que posso dizer que o diagnóstico salvou a minha vida, porque eu passei momentos, especialmente na adolescência, muito depressivos, em que considerava, inclusive, tirar a minha própria vida, não é? E é muito duro. E agora poder ter nome, poder conectar-me com mais pessoas autistas também, que vão certamente partilhando estratégias que funcionam com elas e que podem muito também funcionar connosco. Vai sendo esta partilha entusiasmante de, ok, afinal se calhar até tenho um sítio também, não é? Exatamente. E vou conseguindo estar bem na vida. Sim. É tal, a ter uma realidade partilhada, é muito importante, não é? Quando tens assim desafios muito específicos, porque mesmo no teu grupo de amigos eu acredito que tenhas criado até novos amigos depois de saber o diagnóstico. Eu até costumo chamar-lhe de grupo de pares, não são necessariamente aquelas pessoas que nos acompanham desde sempre, mas são pessoas que têm muitas coisas em comum e que por norma nós conhecemos numa idade mais adulta. Também sentes que esse grupo de pares é importante? Sem dúvida. Acho que é um apoio fundamental, porque eu acho que com tantos anos a questionar porque é que eu sou diferente e a sentir que eu sou diferente, ter alguém ou um grupo que compreende ou que até pode partilhar das mesmas características, não é?
é sentir, ok, não estou mesmo sozinha no mundo. É ter o apoio. Eu acho que a rede de apoio é muito fundamental, porque realmente carregar este sentimento de solidão, de estar sozinho no mundo e de ser incompreendido, Uhum. porque existe sempre esta dificuldade até na própria comunicação e de passar bem a mensagem. Uhum. Parece que somos. Eu sinto então que é muito comum ser incompreendida ou ser levada para um lado que não era suposto ser levado. Uhum. Sim. Um, e então eu acho que sem dúvida, havendo esse apoio, esses pares, sem dúvida, que torna as coisas mais leves. Uhum. Sim. E há pouco, depois não especificaste muito bem, mas talvez para quem nos esteja a ouvir pode ser importante. Como é que se percepcionou o teu diagnóstico? Bem, eu, na verdade, tinha esta busca de um profissional em Portugal. Pareceu-me algo muito complicado, porque eu procurava na internet Uhum. sobre autismo e doutores e médicos e informação, e era tudo muito limitado a autismo na infância Pois é. e muito para pedagogia, muito para crianças, não é? Uhum. E eu não encontrava médicos de autismo no adulto. E eis que me lembrei que tinha uma amiga de taekwondo, porque eu fui atleta de competição durante muitos anos, cerca de 10 anos, 12 anos. Regras, estrutura, Sim. taekwondo, artes marciais, tudo muito certinho. Faz sentido. Sim. E que tinha um filho autista e Uhum. que eu entrei em contacto e olha, foi a primeira pessoa que eu até inclusive desabafei com, sem ser o meu terapeuta e o meu parceiro, né? Mas assim fora deste círculo, porque eu também ainda estava com estes receios todos do que Claro. com o estigma todo, eu acho que era natural e o Uhum. preconceito que eu tinha. Um, e ela lá entrou em contacto com uns amigos da associação Uhum. e das terapias que o acompanham, que acompanham o filho, e conseguiu-me passar um contacto de um doutor que atende adultos aqui em Lisboa, que já agora acho que posso partilhar, Claro. que é a clínica do PIN, Partners in Neuroscience. Conheço. E, entretanto, pronto, tinha já o contacto do médico, mas eis que demorei algum tempo até conseguir mandar um e-mail, porque chamadas telefónicas eu não consigo fazer, Ok. é muito complicado para mim, deixa-me muito ansiosa. Uhum. E lá tive a coragem, mandei o e-mail, marquei a primeira consulta e começou o meu diagnóstico. Quanto tempo demorou? Foram cerca de 3 meses e meio, 4 meses. Um, e na verdade, na primeira consulta senti logo uma grande diferença Uhum. de conexão que não sentia, ou seja, ou quase de compreensão, de Sim. algum modo, Sim. Senti-me que mais não sentia vista. com a minha. Exato. Com a minha outra terapeuta. Sim. Portanto, um, o processo diagnóstico foi um tempo que me deixou realmente muito ansiosa, porque estamos sempre na dúvida. Eu já estava naquela. Eu só quero saber se eu realmente sou autista ou Sim. não. Se eu não sou, ok, tenho que perceber o que é que se passa. E se não Porque eu sou, exato. precisava de ficar bem e arranjar Resposta. alguma forma de que funcionasse comigo, não Uhum. é? Porque eu continuava a sentir o que é que se passa, porque é que nada funciona comigo, não é? Sim. E isso ainda reforçava o meu sentimento também de solidão, porque parecia que eu via as outras pessoas todas, ok, tipo, bem, a viverem a sua vida, não é? E esta ideia que nós temos que todos estão muito felizes também. Pois as redes Muitas vezes nas redes as sociais. redes sociais enganam muito. Nós, de facto, Sem raramente dúvida, partilhamos momentos em que estamos mal, não é? Até porque são momentos muito vulneráveis. é E eu acho verdade. que há muito esta crença de que as pessoas, as vidas são perfeitas e não são. Nada do que está nas redes sociais é 100% real. São momentos, não é? É verdade, Sim, mas cria momentos. essa crença dentro de nós. Claro. E foi muito ansiogénico, não é? Porque eu também chegava já às consultas do diagnóstico e eu já chegava completamente estafada. Pois. Que até o médico, pronto, percebia e Uhum. queria perceber, ok, como é que tu já chegaste aqui à consulta já neste estado Pois. que agora pode prejudicar o resto da sessão, não é? Pois é. Mas todo o movimento de sair de casa e ir para os transportes públicos, Uhum. depois obviamente comecei a perceber isso também com a terapia, não é? Que era todo este movimento de estar com as pessoas, porque isto parece que ficava tudo muito no subconsciente, não é? Porque Uhum. nós não vamos tendo noção e vamos mascarando e mascarando e mascarando e mascarando. Uhum.
e depois a ansiedade explode, Sim, há um não momento é? em que o corpo não aguenta, não é? Sim, e existem inúmeros adultos que descobrem que são autistas efetivamente quando atingem um burnout autístico, não é? Uhum. E no fundo eu acho que foi realmente o que aconteceu comigo também, porque eu cheguei a uma fase em que eu já não conseguia mais e foi nessa fase. Então, sem dúvida, o processo diagnóstico foi ansiogénico, mas no final, na última consulta do diagnóstico, porque eu depois continuei a minha terapia e estou a continuar a minha terapia com o médico que me avaliou. Ok. Um, e foi mesmo um alívio. Foi um alívio assim, ainda bem que estes 3, 4 meses já passaram, mas valeu a pena porque agora Tenho uma parece resposta. que posso respirar. Sim, tenho uma resposta. Agora eu sei. Sim. Agora parece que a informação dá-nos o Há poder, quanto não tempo é que é? isso foi, Débora? Bem, foi recente, março. Em Mais março deste tive o meu ano. diagnóstico. Não Sim, fazia ideia, uau. Porque eu percebi que a tua conta era sim. recente, mas não sabia se tinha passado algum tempo depois do diagnóstico. Mas Passou é pouquíssimo mesmo tempo, recente. sim. Então, depois do diagnóstico, cerca de 2 meses eu criei a conta, em maio. Mas eu já estava, bem, para contextualizar também um bocadinho, eu já andava a preparar-me mentalmente para tudo isto e Uhum, já tinha lido bastante e conectado bastante com imensas pessoas neurodivergentes uhum, durante 2 anos. Portanto, eu tive 2 anos até realmente ir ao diagnóstico. 2 anos que eu uhum, desconfiei uhum, de PHDA e autismo e fui ao diagnóstico de autismo. uhum. Portanto, foi também todo um trabalho durante estes 2 anos, não é? Não foi quase do género, de um momento para o outro, agora, olha, és Sim. autista, ou o teu terapeuta recomenda-te ires fazer uma Pois. avaliação. Foi uma Então foi algo que jornada, já foi, sim, foi mentalizado, sim. foi, Tal como, sem tal dúvida. como tu precisas também desse tempo, não é? Também é característica em ti precisar de tempo para consolidar as coisas, para percepcionar as coisas. Olha, É verdade. e ouvindo aquilo que estás a partilhar, tu já falaste um bocadinho sobre a tua capacidade de socialização, mas neste período todo que aconteceu na verdade, na tua vida toda, tem sido mais fácil dançar com a vida a solo ou acompanhada? Percebes a pergunta? Eu sei que é um bocado metafórico. Ok. Então, quando tu estás a viver a vida, não é? E a relacionar-te com a vida, imagina, olha para esse movimento como uma dança. É mais fácil dançar sozinha, a fazer as tuas coisas, os teus projetos, ou acompanhada? É mais fácil dançar sozinha. Ok. Muito mais fácil. Não sei, talvez talvez eu não sinta a necessidade de dançar acompanhada. Uhum, Eu acho que comigo está bom. Muitas vezes. sim, Se bem que não é que eu não gostasse de ter alguma companhia às vezes, e eu sinto que até tenho. Tenho o meu companheiro. exato. E para mim é suficiente mesmo. Um, mas eu acho que em muitos momentos eu também preciso realmente de estar sozinha e de fazer as minhas coisas sozinha. Uhum, Porque posso fazer e estar à minha maneira. Também eu sinto que tenho uma maneira muito própria de querer as coisas feitas. Também parte da rigidez cognitiva, não é? Para não andar em conflitos com as outras pessoas, exatamente. prefiro dançar um bocadinho sozinha. Faz sentido, faz sentido. Mas ainda assim é curioso porque lá está. Porque mantens uma relação aparentemente saudável, tens amigos, tens um grupo de pares, mas vais fazendo aqui uma gestão do tempo que passas sozinha e o tempo que passas acompanhada, não é? Sim, eu passo muito tempo sozinha, mesmo. E eu gosto de passar tempo sozinha, porque quando eu estou sozinha, eu não estou a fazer algo que eu não gosto de estar a fazer, não é? Exatamente. Portanto, estar comigo é bom estar comigo. Sim. E não é que quando eu saio e esteja com os outros, esteja mal, Uhum. mas comigo é mais confortável. Estás com os outros, Ah, há um esforço maior, certo? sim, sem Isso dúvida, desgasta-te. sim. Claro, claro. Por exemplo, eu estando em casa, acompanhada com o meu namorado, não é? Com o meu parceiro, hum, eu tenho. Eu sei que eu sou eu própria a 100%. Uhum. Não há expectativas a corresponder. Exato. Mas fora daqui, não é?
há um bocadinho, e apesar de eu ter amigos que me compreendem e que Uhum. têm investido muito em aprender sobre o autismo também, Boa. hum, não é a mesma coisa nunca. Acho que também parte de mim, de conseguir me permitir também ser eu própria devagarinho, né? Mas ainda não, pelo menos ainda não sinto segurança a 100% para eu poder ser eu própria em todos os momentos. Até porque é um Hum. renascimento muito recente, não é? Que tu falavas. Exato, exato, Portanto, acho que exato. sim, acho que estás a ter uma forma muito responsável e muito cuidada de olhares para ti própria, não é? De saberes dar-te esse tempo e esse espaço, não é? Que é importante aqui para, lá está, para consolidar uma série de coisas que foram 24 anos a viver numa realidade e agora Uhum. estás há poucos meses a viver uma nova realidade. Lá está. A realidade é a mesma, mas a tua percepção da realidade é diferente, não é? Sem Percepcionar dúvida. a tua vida através de um diagnóstico que justifica uma série de coisas. Portanto é muito curioso aquilo que partilhas. Mas também é sinal que há aqui um grande trabalho de autoconhecimento e isso é mesmo muito marcante no teu discurso. Portanto, parabéns por isso e acho que é super importante. Qualquer pessoa tenha ou não um diagnóstico, é importante haver um trabalho de autoconhecimento. Porque senão andamos sempre a bater contra a mesma parede. É verdade, sem dúvida. Eu acho que desde pequena mesmo, na verdade, acho que é comum, ou pelo menos é sentido por grande parte das pessoas autistas, que é esta imersão de pensamentos, não é? Porque no fundo é o significado literal da palavra autismo, é estar imerso nos próprios pensamentos. Uhum. E a verdade é como, desde pequena, sentindo esta diferença, eu senti sempre a necessidade de observar, de fazer este pensamento aqui interior, tentar perceber, tentar ler. E eu própria também sabia, ok, eu estou desadequada, porquê é que eu estou desadequada? Então sempre houve muito este questionar e este trabalhar, Refletir. e exato, e algo que eu sinto que é muito benéfico realmente para nós enquanto seres humanos, porque eu, quem me dera que toda a gente fizesse terapia no mundo, quem me dera. Acho que o mundo seria um lugar muito melhor, sem Sim, dúvida. sim, sim. Que toda a gente tivesse coragem de olhar para dentro, Uhum. sem dúvida. Sim, sim, o trabalho de autoconhecimento pode ser feito de várias formas. Eu acho que a terapia tem aqui uma vantagem de olhar para o lado mais sombra, que nós às vezes não queremos olhar, e se calhar sozinhos é mais difícil olharmos para esse lugar. Depois há outras formas, não é? E, por exemplo, fazer auto-coaching também é muito importante, o questionar-te, fazer perguntas, o aprender sobre autorregulação. Na verdade, não é só no autismo que é importante aprendermos autorregulação. Quando se estuda, por exemplo, parentalidade, percebe-se que muitos pais não aprenderam a se autorregular, ou seja, há aqui uma repetição de um padrão, Sem dúvida. porque estes pais atuais, quando eram crianças, ninguém os ensinou a autorregularem-se de forma saudável. E uma criança precisa de um adulto regulado para aprender a regular-se. Então, isto tem aqui mesmo muitas camadas. Mas queria agora perguntar-te qual é que é, quando tu pensas na palavra mudança, que emoções é que despertam em ti? Na verdade, mudança desperta um bocadinho de stress, Normal? para ser sincera. Sim, sim. Calores, deixa calores. Verdade, Sim, sim, sim. deste medo e desta incerteza, não é? Uhum. Porque uma mudança pode ser boa, Uhum. mas também é sempre, para mim, pessoalmente, eu falo por mim, não é? É desconfortável Claro. muitas vezes porque nos obriga, se calhar, a deixar, se calhar, crenças ou Uhum. coisas do passado, um, e começarmos realmente uma nova caminhada, não é? E nem sempre é fácil, Uhum. principalmente o movimento da mudança. Portanto, esse movimento da mudança é realmente as emoções que me desperta aqui um bocadinho de Sim. nervosismo, mas depois a verdade é que quando a mudança vai acontecendo,
as coisas assentam Uhum. e nós já nos sentimos mais tranquilizados, de certo modo, não Uhum. é? Mais do género, ok, se calhar é o caminho certo, faz sentido, Nas, estamos bem. nas várias mudanças que tiveste que fazer, o que é que te ajudou a suavizar esse movimento? Nas várias mudanças que eu Por fiz, o que é exemplo, que me olha, ajudou? até posso pegar num Olha, exemplo. Tu vieste de um local de trabalho presencial para um local em casa. Essa mudança uhum. foi fácil? Essa mudança, para mim, não foi fácil. Uhum. Demorou, Uhum. demorou a sair da minha rotina normal, que era aquela, apesar de agora eu ter outra em casa, Sim, né? Obviamente, sim. era diferente, porque eu saía de casa, eu via pessoas, eu Uhum. apanhava transportes públicos, eu trabalhava com pessoas e Uhum. vir para casa, apesar de ser muito confortável, Uhum. foi uma mudança em que realmente foi muito drástica, no sentido, ok, agora eu tenho zero contacto com O pessoas. que é que despoltou Né? essa mudança? Foi uma decisão tua ou foi externa? Foi uma decisão minha. Uhum. Hum, eu já não aguentava mais. Eu já não aguentava mais trabalhar num trabalho dito normal. Uhum. Hum, desequilibrava-me imenso. Eu já ia com ataques de pânico diariamente para o trabalho e Uhum. chegou um momento em que eu já não dormia à noite também e não Sim, não não era estava a dar. sustentável. Não, não, de todo, de todo. Era muito stress e eu sempre senti, apesar de amar o trabalho que eu tinha, porque eu era a subdiretora num restaurante na Avenida da Liberdade e eu Sim, adorava sim, mas... toda a parte da gestão da operação da restauração, adorava, Uhum. mas não, não era, é um ritmo muito acelerado, Sim. muito acelerado. Agora pensando nas tuas características, bem, devia ser um esforço gigante diário, não é? Uhum, era mesmo, era muito difícil. E, mas mesmo assim, era muito difícil, mas mesmo assim era tão difícil, ainda mais difícil realmente mudar, porque eu tive durante 4 anos, Hum, em que 2 anos eu já queria ir embora, mas foi muito difícil. pois. Portanto, todas as minhas decisões de mudança são muito demoradas, Uhum. até eu conseguir reunir realmente a coragem e a capacidade de, ok, é agora. Porque O que é que teria ajudado a que essa mudança fosse mais rápida? se eu tivesse o diagnóstico mais cedo, sem dúvida, que Uhum. teria. Uhum. Um, eu sinto que eu precisava de estar mais consciente para o meu autocuidado, porque eu continuava a achar que aquilo estava ok, que estava ok o ritmo ser assim. Pois. Que eu ainda não estava assim tão mal, que eu ainda conseguia mais um bocadinho. Como Um, no burnout. pá. Então eu, como eu nunca sentia também, eu não tenho esta dificuldade em sentir-me satisfeita com as coisas que eu faço ou Uhum. com a minha produtividade, né? Que também depois bate muito na parte do perfeccionismo também. Sim. E esta insatisfação foi o que foi o que me deixou arrastar tantas situações de mudança, mas Uhum. se calhar alguém poder realmente acordar-me para esses momentos e tomar essa decisão quase por mim de ok, eu vou cuidar de ti, tens que perceber isto, faz sentido, Uhum. vai acontecer, Uhum. tens que parar. Sim. Um, De género, agora tens este diagnóstico, tens estas necessidades, tens que atendê-las, senão não funcionas, uhum, não é? exato, Sim. exato. E pensar depois em pequenas ações, não é? Claro, Sim, sem porque às dúvida. vezes, da minha experiência, o grande receio da mudança é as pessoas acharem de uma forma quase abstrata que aquilo vai completamente revolucionar a vida deles. Assim, de um momento para o outro ficam sem chão. E aquilo que eu trabalho muito até nas minhas sessões é exatamente percebermos que é um passinho de cada vez. Mas literalmente um passo de cada vez. Do género, eu agora vou sair do carro, vou abrir a primeira porta, depois vou sair, Yeah. depois fecho a porta. Porque tentar antecipar os passos todos com muita antecedência pode ser muito estressante e muito pouco sustentável. Uhum, Portanto, entendo esse receio. Eu própria, não tendo diagnóstico, a minha mudança profissional também demorou, porque eu tinha muita necessidade de segurança e, portanto, até eu me sentir segura demorou. mas olha, mas estás de parabéns, e mesmo que tenhas demorado esse tempo todo,
nota-se aqui que tens muita consciência das tuas necessidades. E isso é muito importante. E até é a forma como nós comunicamos as nossas necessidades ao outro, não é? Porque o outro não tem responsabilidade de adivinhar o que é que se passa dentro de nós. Sentes que depois do diagnóstico começou a ser mais fácil comunicar as tuas necessidades? Ai, sim. Por acaso era algo que eu trabalhava muito em terapia, que era a comunicação das minhas próprias necessidades. Porque eu falava, mas eu não conseguia comunicar exatamente aquilo que eu precisava naquele momento. E eu acho que realmente só se fez luz depois de perceber uma data de questões com o diagnóstico, não é? Mas eu sinto que eu poder ter uma conversa em que agora falamos a mesma língua, sabem? É difícil porque, não sei, é difícil de exprimir-me também sobre esta parte da comunicação em si, mas é estar muito mais consciente de, ok, eu agora preciso mesmo é disto. Exato. Tipo, neste momento é isto. E há uma conexão com o teu próprio corpo, não é? Claro que sim, claro que sim. Porque antes era ter a cabeça completamente tipo, acelerada e não estar consciente, efetivamente, não é? Era quase como E há todos os sinais que tu advêm. dissociavas do corpo, é isso que acontecia. Sem dúvida, sem dúvida. Pois. Sim. Muito bem, de facto foi aqui uma revolução na tua vida, não é? Foi mesmo, Mas foi mesmo. Ah, Claro. o que é que tu, se tu pudesses, o que é que tu gostavas de, que mensagem é que tu gostavas de enviar ao teu eu do passado, o eu que ainda não tinha o diagnóstico? O que é que tu gostarias Eu de gostava, dizer? eu gostava de lhe dizer ao meu eu do passado para confiar mais em si, na sua intuição, para continuar a questionar muito, sempre, e para não me conformar. Eu acho que é isso. Porque eu não mudaria nada do que se passou mesmo. Acho que faz tudo parte da minha bagagem, daquilo que eu precisava de aprender nesta vida, principalmente. E não seria a pessoa que sou hoje se não tivesse passado por todas as minhas experiências da vida, não é? E eu gosto da pessoa que eu sou hoje. Sim. E então o que eu diria sem dúvida é confia em ti e segue a tua intuição. Acho que é o mais importante. Sem dúvida, sim, faz sentido. Olha, só assim para terminarmos, eu estou aqui muito curiosa sobre o teu projeto, porque tu vieste da área da gestão de restauração, certo? Para trabalhar em empreendedorismo, não é? Num projeto só teu. De onde é que saiu essa ideia? Conta-nos um bocadinho. Ok, então, eu, na verdade, eu queria ser polícia. Que foi... Ordem, não é? Sim, exato, faz sentido. Faz todo sentido. Na primária já era conhecida como a polícia dos intervalos, portanto... concorri ao Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna, mas não consegui entrar. E foi quando eu pensei, ok, eu não consegui entrar, se calhar vou tentar para o ano. Vou começar a trabalhar. Entretanto, comecei a trabalhar na restauração. Não pensei que me fosse apaixonar, mas eu acho que eu sempre que me meto a um desafio ou me proponho algo, eu quero ser melhor. Não a melhor consoante os outros, mas a melhor que eu consigo ser. Isso. Sim, tipo, qual é o maior nível que eu vou conseguir atingir? Sim. E na restauração começou assim, acho como um jogo. Entretanto, eu sempre tive uma grande conexão com os animais. Eu tenho 2 cães e comecei a tirar, enquanto trabalhava na restauração, uma data de formações em treino e comportamento animal. Portanto, eu estava-me a formar para ser treinadora e comportamentalista animal. Mas, entretanto, eu percebi que tinha uma grande dificuldade em comunicar com os donos dos cães, porque a verdade é que, por muito boa que eu seja a treinar os cães, quem eu preciso efetivamente treinar são os donos. E eu percebi que eu não estava a ter capacidade emocional para e não estava a conseguir entregar as mensagens que queria entregar. E eu pensei, bem, eu amo equipamento de cães, apetece-me imenso fazer o meu próprio equipamento que
que fosse adequado ao nosso estilo de vida, porque nós vamos muitas vezes acampar para a natureza. Eu preciso, principalmente. Os meus cães amam sujar-se, estão sempre a rebolar no chão, estão sempre todos sujos. Precisamos de um material que fosse apropriado. E nesta busca de eu vou fazer o meu DIY, eu vou fazer o meu equipamento, para os meus cães vai ficar muito fixe, descobri um material fantástico que é o Biotane, que é um couro vegan, waterproof, impermeável, não é? Waterproof. Não absorve odores, fantástico. Não fica, para mim, então, com esta sensibilidade também de sentir cheiros de cão, Imagino. não dá trabalho nenhum para lavar, portanto, foi juntar o útil ao agradável. Os meus cães, eu passei meses sem lavar aquilo e está impec. E então surgiu a partir daí, do género, ok, agora posso sair deste ritmo louco, posso ter o meu tempo, as minhas regras, as coisas que fazem sentido para mim, fazer algo que eu gosto, relacionado com os animais ainda melhor. Foi assim que surgiu esta ambição de, ok, bora permitir que mais animais possam sujar à vontade e viver realmente a vida de cão, não é? Com esta essência. E de se sujar e não estarmos preocupados com e agora aquilo está tudo sujo, não te sujo, não vais para aí, não esquece a poça. Estar a condicionar. Deixar. Sim, exatamente. É muito baseado na liberdade animal. E essa ideia e esse projeto começou quando tu ainda estavas no antigo trabalho? Sim, a ideia sim. Mas realmente sem planeamento nenhum, eu mesmo sem aguentar, eu nem estava à espera de pôr a carta, eu pus a minha carta de despedimento e ainda tive de dar 2 meses porque era efetiva. E só disse, olhem, eu nem consigo mais, por favor, usem os meus dias de férias. Pois. E foi literalmente sair de descansar um mês e começar o meu projeto. Uau. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Eu estava com medo, obviamente. Não é? Há quanto tempo é que isso foi? Foi há 2 anos. Okay. O que é que te ajudou a fazer essa transição? O apoio do meu namorado. Se ele não tivesse também acreditado em mim, eu acho que teria sido muito complicado de eu ter ido já, ou assim. Género, não aguento mais, agora vou. A segurança que ele me trouxe também de, olha, qualquer coisa eu estou aqui, tu vais conseguir, vamos conseguir, segue em frente, tu acreditas, eu tenho a certeza que vai correr bem. Sim. Esse apoio, acho que faz muito... Fundamental. Dar este boost. Sim. É uma base essencial. É teres ali um chão seguro, não é? Faz sentido, sem dúvida. Faz sentido. Olha, e está a correr bem o projeto? Sim, está a correr bem. Muitas encomendas, o que é maravilhoso. Às vezes até é difícil de cumprir com as encomendas, porque efetivamente sou só uma, não é? Mas quem sabe ainda não seremos 2. Perguntar se eras só uma. Carambas, é mesmo desafiante fazer esse trabalho sozinha. Mas tu, ou seja, tu tens a fábrica que produz para ti o material? Ou seja, eu compro material em bruto, por assim dizer. E depois trabalho todo em casa, todo no nosso escritório. Onde é que tu aprendeste a fazer isso? Na verdade, eu sou um bocadinho autodidata em tudo aquilo que me submeto, eu acho. Vai correndo bem, então... Vais pesquisando, vendo vídeos? Sim, na verdade, vou pesquisando, vou vendo vídeos. A verdade também, ver outros negócios ajuda sempre a inspirar e a ver, ok, o que é que podemos criar? É uma base, não é? E aquilo que é possível fazer. Então, no fundo, acaba por ser assim, vai por tentativa e erro, muita tentativa e erro, muita tentativa. Boa, olha, a maior das sortes com o teu projeto. Já agora diz lá o nome da marca. Obrigada. É Earth Dog Gear. Boa, depois também na descrição do episódio eu vou lá deixar ficar Obrigada. informação, assim como a tua página. Débora, olha, eu não tenho assim mais nada para te perguntar. Aliás, eu acho que nós podíamos ficar aqui na conversa muito mais tempo. Podíamos. mas aqui para o episódio eu acho que já foi dito assim o mais importante. Foi assim uma partilha mesmo muito, muito importante. Além de ser muito boa a explicar esta situação e falar sobre o autismo, sem dúvida que eu acho que vai também aqui acrescentar a outras pessoas que nos vão ouvir, até que há aqui uma suspeita de que tenham autismo ou até PHDA. Eu depois hei de trazer aqui alguém também para falar sobre esse tema,
Tu agora vais seguir para esse diagnóstico ou... Eu quero, sim. Eu, em breve, sim, ambiciono, porque sinto realmente que preciso ter essa resposta, porque eu preciso desse apoio, dessa ajuda e de realmente perceber se é mesmo isto, então como é que podemos facilitar o meu dia-a-dia, Claro. no fundo, porque é mesmo Sim, sim. eu conseguir cuidar de mim o melhor possível e acho que isso vai-me dar essa resposta. Sim, eu acompanho pessoas só com PHDA e pessoas com autismo e PHDA e de facto é muito mais desafiante quando as duas condições estão juntas. Por isso é que Sim. ter acesso às estratégias é mesmo muito, muito importante. Débora, olha, muito obrigada pela tua partilha. Espero que gostes do resultado final e olha aí, espero ver-te um dia em breve, quem sabe. Obrigada, eu, sem dúvida, gostei muito. Estava nervosa no início, mas acho que me sinto super tranquila. Ficávamos aqui sem dúvida mais tempo a falar, porque eu adoro falar sobre isto. E obrigada mesmo, de coração. Espero que realmente, que, quem sabe, alguém por aí possa estar a passar por semelhante e que realmente consiga ajudar. Acho que é o mais importante, sem dúvida. Sim. Também foi esse o intuito da minha página, foi ok, vamos partilhar, vamos educar, vamos realmente mostrar o que é a realidade do autismo nível 1, pelo menos na minha realidade, o meu autismo, não é? Partilhar, temos voz e, sem dúvida, a informação para mim é poder. Sem dúvida, é verdade. Obrigada pela tua partilha. Obrigada. Vemo-nos em breve, quem sabe? Sem dúvida, espero que sim. Beijinhos. Um beijinho. Chegamos ao fim deste episódio. A dança de hoje fica por aqui. Eu volto em breve. Até lá não te esqueças de seguir este podcast, de subscrever o canal do YouTube e dar o teu feedback. Obrigada por me ter escutado.